Você provavelmente já usou um mouse de computador por milhares de horas, mas já parou para pensar em como ele funciona? Bem, essencialmente, o mouse moderno de computador é uma fusão de 7 tecnologias diferentes e de uma engenharia bastante engenhosa. Levaria mais de uma hora para abordar todas essas tecnologias em detalhes. Então, neste vídeo, vamos focar em apenas uma, o sensor de imagem, e descobrir o que exatamente acontece quando você move o mouse sobre o mousepad. Depois disso, vamos dar uma olhada em um mouse gamer e ver como alguns mouses têm 25.000 dpi ou pontos por polegada, enquanto outros têm apenas alguns milhares. Fique por aqui e vamos direto ao assunto. Na parte de baixo deste mouse, temos o Sistema de Aquisição de Imagem, ou SAI, que é composto por um LED infravermelho, um par de lentes e a matriz de pixels de imagem. A luz infravermelha gerada pelo LED passa por uma lente e ilumina a superfície logo abaixo do mouse do computador. Em seguida, a luz infravermelha reflete na superfície, passa por uma segunda lente, depois por uma pequena abertura e finalmente atinge. Essa matriz de pixels de imagem bastante sofisticada, ou sensor de imagem, é composta por 1.600 pixels dispostos em uma grade de 40 por 40. Isso é importante, o seu mouse não captura a cor ou o desenho do mousepad ou da superfície. Na verdade, como a luz é emitida em um ângulo baixo, ela ilumina a textura, ou as cristas e vales da superfície, como um pôr do sol caindo sobre colinas onduladas. Os topos das colinas captam e refletem a luz e ficam iluminados, mas a luz não alcança os vales, e por isso eles permanecem escuros. Seus olhos veem apenas um mousepad preto ou uma mesa de madeira. Mas, por causa do ângulo baixo da luz infravermelha e do foco das lentes, o sensor de imagem consegue capturar uma paisagem topográfica e texturalmente complexa. Note que, se a superfície fosse totalmente lisa, o mouse teria dificuldade para funcionar, por isso, alguns mouses não funcionam bem em vidro. Além disso, esse sensor de imagem com seus 1.600 pixels foca apenas em uma área minúscula, apenas um duzentésimo do tamanho de uma moeda de 1 centavo, logo abaixo do mouse. No entanto, o segredo é que o sensor de imagem tira até 17.000 fotos da superfície a cada segundo. E assim, mesmo que você mova o mouse pelo mousepad por apenas 1/10 de segundo, o sensor de imagem tiraria cerca de 1.700 fotos durante esse movimento rápido. Esse é o grande diferencial dessa tecnologia. Seu mouse não salva nenhuma dessas imagens, mas na verdade, toda vez que ele tira uma foto, ele a compara com a anterior, tirada 59 microsegundos antes. O microchip, então, usa a diferença entre as duas imagens para determinar a mudança em X e a mudança em Y, ou, em essência, o quão longe e em que direção você moveu o seu mouse naquele momento, 17 milésimos de segundo ou 59 microsegundos. Vamos aprofundar mais essa ideia. Se tivermos duas imagens da textura topográfica da superfície tiradas com 59 microsegundos de diferença, como exatamente o microchip determina essa mudança em X e a mudança em Y entre elas? Bem, para calcular isso, as duas imagens são enviadas para uma seção do microchip chamada processador de sinal digital, ou DSP para abreviar, onde um algoritmo chamado correlação cruzada é executado. Como mencionado antes, cada imagem é composta por 40 por 40 pixels, e cada pixel gera um valor entre 0 e 4.095, que se relaciona com a intensidade da luz que atinge aquele pixel em particular. Aqui representamos os valores pela altura de cada pixel. O processador de sinal digital, ou DSP, pega a primeira imagem e sobrepõe a segunda imagem sobre ela. Em seguida, o DSP subtrai todos os valores dos pixels individuais da segunda imagem da primeira, e obtemos uma nova imagem resultante. O processador então move a segunda imagem enquanto mantém a primeira parada e continua calculando a diferença entre as duas imagens até encontrar uma posição em que a imagem resultante esteja no mínimo.
A quantidade de deslocamento necessária para alcançar a imagem resultante mínima nos diz exatamente o quanto o mouse se moveu entre duas imagens sucessivas, tiradas com uma diferença de 17 milésimos de segundo, resultando em um valor para a mudança em x e a mudança em y, medidos em contagens de pixels. 59 microsegundos depois, outra imagem é capturada e o processador executa o mesmo algoritmo de correlação cruzada, mas com a nova imagem se deslocando e a imagem anterior permanecendo estacionária, resultando em outro conjunto de valores. O processador continua capturando novas imagens e executa o algoritmo de correlação cruzada 17 vezes. Em seguida, ele soma todos os valores e assim obtemos o quanto o mouse se moveu em 1 milissegundo. Essa mudança combinada em x-IRC durante esse milissegundo é então enviada para o sistema em um chip aqui, que por sua vez repassa a informação para o seu computador usando um transceptor USB ou Bluetooth. E é assim que o seu mouse calcula o movimento a cada milissegundo. Agora, vamos dar uma olhada na diferença entre mouses gamer e mouses comuns. Além do formato mais arrojado do mouse, do número e disposição diferentes de botões e das luzes de LED, a primeira grande diferença é o DPI especificado, ou pontos por polegada. Mouses gamer têm especificações de DPI entre 12.000 e 25.000, enquanto mouses comuns ficam mais próximos de 850 a 4.000 DPI. Mas isso levanta a questão: o que exatamente é DPI? Bem, quando você move o mouse para a direita por 1 polegada, a quantidade de unidades que o cursor se move na tela resulta no valor de pontos por polegada. Um DPI de 2.000 significa que o seu cursor vai se mover 2.000 unidades para cada polegada de movimento do mouse. Como isso se relaciona com o sensor de imagem e o algoritmo de correlação cruzada citados antes? Bem, vamos supor que cada pixel nesse sensor de imagem de 40 por 40 pixels tenha um comprimento e altura de 30 micrômetros, totalizando um quadrado de 1,2 milímetros por 1,2 milímetros. Se fôssemos extrapolar os pixels desse sensor para um comprimento de 1 polegada, então precisaríamos de cerca de 850 pixels, o que, na prática, resultaria em um DPI de 850. Para alcançar um DPI mais alto, precisamos subdividir cada pixel inteiro usando vários cortes. Vamos pegar cada pixel e subdividi-lo por 4 na direção X e 4 na direção Y. Cada pixel se transforma em 25 subpixels, e agora nosso 850 DPI passa a ter um DPI de 4.250. No entanto, se fizermos 29 cortes ao longo de cada lado de cada pixel, teremos um DPI de 25.500. Observe que DPI é uma unidade linear, enquanto pixels por polegada quadrada é uma unidade quadrada. Então, agora que já temos a ideia geral, como isso acontece especificamente? Bem, uma técnica comum para subdividir pixels inteiros em subpixels é chamada de interpolação, e a versão simples funciona assim. Aqui temos 4 pixels inteiros, cada um com um valor para amar a intensidade da luz que atinge esse pixel. E assim como antes, a altura de cada pixel representa o valor, além de ser uma aproximação para a topografia textural da superfície. Em seguida, traçamos uma linha entre o topo dos dois conjuntos de pixels na direção X e depois traçamos linhas entre essas duas linhas na direção Y. Depois, dependendo de quantos subpixels queremos, subdividimos as linhas de acordo. Em cada interseção, temos um valor correspondente para um novo subpixel interpolado. Então, quando você altera as configurações de DPI do seu mouse, o que você está realmente mudando é o número de subdivisões nesse algoritmo de interpolação. Aqui estamos mostrando uma interpolação bilinear. Ela é chamada de bilinear porque traçamos linhas retas entre os pixels inteiros. No entanto, uma interpolação bicúbica, que usa um pouco mais de matemática, pode ser usada para criar uma topografia mais suave.
Uma diferença adicional entre mouses para jogos e mouses comuns é que os mouses para jogos normalmente enviam os dados de movimento ao computador 1000 vezes por segundo ou uma vez a cada milissegundo, enquanto os mouses comuns enviam dados 120 vezes por segundo. Além disso, o número de imagens capturadas por segundo, chamado de taxa de quadros, de 17.000 só é tão alto assim quando você está movendo o mouse rapidamente e diminui quando o mouse está parado para economizar bateria. Uma coisa importante a se notar é que existe uma grande variedade de mouses por aí. E neste vídeo, listamos especificações de uma taxa de quadros de 17.000 e uma resolução de 25.000 dpi. Que são as especificações de um mouse gamer de alto desempenho. As especificações normalmente variam de 4.000 quadros por segundo até 17.000 de 1000 dpi até 25.000 de 18 por 18 pixels até 40 por 40 e uma taxa de atualização de 100 até 1000. Além disso, mostramos um mouse que usa um LED infravermelho para iluminação, enquanto alguns mouses usam laser, mouses mais antigos usam LED vermelho e mouses pré-históricos usam uma bola. Observe que no início deste vídeo dissemos que havia 7 tecnologias diferentes dentro deste mouse de computador, e até agora só cobrimos uma. Estamos pensando em fazer um próximo vídeo sobre a roda de rolagem e a velocidade com que conseguimos fazê-la girar. Se conseguirmos que este vídeo atual ultrapasse 30.000 curtidas, com certeza faremos esse vídeo. Acreditamos que o futuro exigirá uma forte ênfase na educação e engenharia, e somos gratos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do canal no YouTube por apoiarem esse sonho. Se você quiser nos apoiar pelo programa de membros do YouTube ou no Patreon, pode encontrar os links na descrição. Também agradeço à Logitech por fornecer informações, revisar o roteiro e disponibilizar um mouse para desmontarmos. Não se esqueça de se inscrever, comentar e compartilhar este vídeo. Este é o Branch Education. Obrigado por assistir até o final.